classificação garantida na Sul-Americana, mas de uma forma que para mim não precisava. Podia ter conseguido essa classificação de uma maneira mais tranquila, mais fácil. O time adversário era um time ruim, mas a formação inicial e principalmente algumas mexidas do time não ajudaram e nos fizeram sofrer praticamente até o final do jogo. Mas enfim, conseguimos a classificação, mas tem muita coisa para falar, tanto positiva quanto negativa, nessa partida entre Universitário e Corinthians, onde nós fomos lá no Peru, num clima muito hostil, com uma torcida muito criminosa, com um time criminoso, e vencemos os caras de novo. 2-1, placar importante, e agora vamos para as oitavas da Sul-Americana enfrentar o News Old Boys. É isso que vocês vão ver no vídeo. Peço para vocês de antemão se inscreverem no canal do Torcedor Corintiano. Esse canal feito para você, torcedor, de um torcedor para outro torcedor. Então, por favor, pessoal, peço para vocês se inscreverem, ativarem o sininho e deixarem os comentários. É muito importante que eu vou entendendo se o que eu estou dizendo tem sentido, se vocês concordam, se vocês discordam. Toda opinião é válida e faz com que o canal cresça, faz com que eu cresça. Falando um pouquinho do jogo. Todo mundo sabe, né, o Corinthians, o Vanderlei, enfim, deixou bem claro que a Sul-Americana, os times vão ser sempre de misto para um grande reserva. Ele vai colocar um ou outro, às vezes, jogador ali que a gente entende como titular, mas na grande maioria vão ser jogadores reservas e garotos da base. O Vanderlei falou, passou isso pra gente, e nós meio que, tá bom, aceitamos. Afinal de contas, é mais importante na ordem de prioridades, é óbvio que melhorar no Brasileiro, brigar pelo título da Copa do Brasil, e se sobrar alguma coisa para a Sul-Americana, tá excelente. Eu, como torcedor, eu não concordo 100% com a ideia de você ir com um time totalmente reserva, com um time totalmente descaracterizado. Eu acho que você pode fazer uma gestão de grupo, pode fazer uma gestão de elenco, pode ver quem, conversa com o departamento médico, tal jogador, se eu colocar ele para jogar esse jogo, tem um risco de lesão? Não. É claro, o risco de lesão sempre existe, mas eu digo assim, tem um risco de lesão muscular por sobrecarga? Não. Então, mano, vamos dar uma oportunidade para esse cara jogar mais um jogo para que ele agregue aos garotos experiência. Algo que, por exemplo, hoje foi muito importante com o Roger Guedes. Era nítido o Roger Guedes cobrando, era nítido o Roger Guedes tentando ensinar, tentando acalmar o time num time repleto de garotos, com poucos jogadores experientes. Então, na minha opinião, o melhor time é sempre, você pode colocar os garotos, mas tenha pelo menos uns 2, 3 caras mais experientes e principalmente com qualidade. Dito tudo isso, a gente entrava para enfrentar hoje o Universitário com uma dúvida. Como é que será que esse time vai reagir jogando fora de casa um jogo difícil? Difícil por todo o clima criado nas arquibancadas e até mesmo fora do estádio. Afinal de contas, a gente não pode deixar de falar disso. Eu já vou começar o vídeo falando disso, já, antes de falar do jogo. Aqui no Brasil, o preparador físico, acho, do Universitário fez gestos racistas para a nossa torcida. Ele foi preso e continua preso até hoje. O Universitário soltou uma nota péssima, meio que defendendo o preparador deles e dizendo que tudo foi um engano e botando panos quentes. A torcida se mobilizou contra o Corinthians, como se nós, podemos dizer assim, o torcedor corintiano, a vítima, fosse o errado e o time dele, o Universitário, o preparador físico deles, fosse a vítima. Quer dizer, uma torcida racista, um clube racista e treinadores e jogadores que compactuam com o racismo. É bizarro, mas são essas as palavras. Então o clima na capital de Lima ficou muito ruim para o Corinthians. Horas antes o Corinthians não sabia se ia para o campo porque a polícia não passava segurança. A polícia chegou a dizer que aconselhava o Corinthians ir para o estádio no ônibus da própria polícia. Bizarro isso. Meio que, a gente não tem condições de proteger vocês, mas vai no nosso ônibus que vocês vão passar um pouquinho mais de segurança, vocês vão ter um pouquinho mais de segurança. O Corinthians não aceitou, foi com o seu ônibus próprio, o ônibus que ele fretou, e já tinha todo esse clima. O estádio lotado, a torcida lotou o estádio, acho que eram 80 mil, 70 mil lugares completamente lotado, acho que 70 mil.
e uma pressão muito grande da torcida. Esse era o primeiro ponto. Então tinha todo esse clima hostil de uma torcida horrorosa, de uma torcida pequena, de um clube pequeno. Então a gente tinha essa dúvida de como os garotos se comportariam. E o Vanderlei entra com uma formação mais fechada, mais recuada. Ele entra com 3 zagueiros, que são 3 zagueiros que, na minha opinião, tem que brigar pelas 2 posições de titular. Então, Bruno Mendes, Caetano e Murilo, desses 3, tem que sair os 2 titulares. O Gil teria que vir para mim para esse time de reserva. Mas ele entra com esses 3, entra com o péssimo Rafael Ramos e com o Bidu na ponta. No meio campo ele faz Juliano de volante, Adson e Juan Oliveira. E lá na frente, Felipe Augusto e Roger Guedes. Essa formação, para falar a verdade, quase todas as formações com 3 zagueiros que os treinadores tentaram no Corinthians, ela sempre tem um problema que é o nosso meio de campo ficar muito desprotegido e acaba que a bola bate toda hora na nossa defesa. Hoje, a gente deu sorte porque os nossos 3 zagueiros estão muito bem. Para mim, eles, junto do Bidu, junto do Roger Guedes, eu até anotei, os 3 zagueiros. Goleiro, Carlos Miguel, goleiraço, a gente está muito bem servido de goleiro. Bidu, fizeram um jogo excelente, né, dos que começaram o jogo, um jogo excelente. A defesa tirou tudo o que foi possível, o Bidu atacou bem, defendeu bem, dá algumas bobeiras ainda na defesa, mas foi muito bem na minha opinião. E o Roger brigando lá na frente, criando as nossas principais jogadas, para mim foram os melhores em campo. Mas não dá para jogar com essa formação, e principalmente com esse meio campo leve. O meio de campo ser um cara mordedor, ser um cara de pegada. Porque a gente perdeu o meio de campo, e desde o começo do jogo a gente tinha perdido o meio de campo. O time começou nervoso, o time começou sem conseguir botar a bola no chão e trabalhar a bola. Quando fazia isso, conseguia ter o domínio do jogo, porque o time do Universitário era muito ruim, é um time ruim, é um time fraco. Porém, quando você perde a batalha do meio de campo, e aí chegou uma hora que o Corinthians já não conseguia ter esse controle mínimo que teve, e aí a bola era estourada para o Felipe Augusto, era estourada para o Roger Guedes, eles não ganhavam e vinha a pressão, e a bola sempre batia na defesa, porque passava muito fácil pelo meio de campo, começou os caras a criar uma pequena pressão. A nossa sorte o time dos caras era ruim, então essa pressão não resultou em grandes chances de gol. Se é um time um pouco melhor, eles poderiam ter gerado perigo, porque mesmo tendo uma defesa boa, uma hora ou outra pode ser que uma bola sobre, um chute desvie, tenha um escanteio, enfim. Então no começo do jogo, um jogo muito ruim, muito difícil de criar, um primeiro tempo como todo muito ruim. Aos 30 minutos do primeiro tempo tem a melhor chance dos caras no primeiro tempo, que foi uma defesaça do Carlos Miguel, que ele sai abafando o cara, faz uma defesa. Ali eu tomei um susto, eu falei, cara, tá perigando de sair esse gol. O time tá mal. O Rafael Ramos, cara, é absurdo. Eu falei no último jogo contra o Universitário, é absurdo como o Rafael Ramos ele erra coisas simples. Ele erra passe curto, ele erra cruzamento, a hora que não é pra cruzar ele cruza, a hora que é pra cruzar ele não cruza. Cara, ele erra até lateral, ele erra tudo, mano. Ele erra coisas simples, marcação, ele erra tudo. Tava uma negação. Adson, péssimo. Adson, muito mal. Dentre todas essa garotada, o Adson é um dos que tem mais experiência e mesmo assim joga muito mal, muito abaixo o Adson hoje. Juan Oliveira, para mim, fez um primeiro tempo também muito abaixo, muito ruim. Foram os 3 piores no primeiro tempo. Adson e Rafael Ramos, sem sombra de dúvidas, os piores do jogo. E eu até anotei aos 36 mais ou menos, eu falei, cara, eu tiraria o Rafael Ramos, porque a gente não tinha meio de campo. Tira o Rafael Ramos, faz uma linha de 4, abre o Bruno Mendes de um lado, fecha com o Murilo e Caetano e coloca um cara de pegada no meio de campo. Eu não precisava nem ser um volantão mordedor. Coloca mais um meio campista para você ganhar em números ali. Para você pelo menos igualar. Cara, podia ser o Maicon, podia ser o Rony, podia ser algum garoto da base. Eu não me importava com o nome. Só precisava de um cara para, por exemplo, você colocar Juliano e mais um jogador. Vamos, que fosse o Maicon. Não gosto, mas Juliano e Maicon. E na frente, Juan Oliveira e Adson. Você povoa mais o meio de campo, você cria ali uma maneira dessa bola conseguir chegar, de ter jogador para trabalhar a bola ali com Roger Guedes e Felipe. O Vanderlei não fez isso e a pressão dos caras meio que aumentou. Primeiro tempo muito ruim do Corinthians e um jogo ruim como todo. Mas a gente correu riscos de tomar um gol por nosso próprio vacilo. Ali eu tava revoltado com o Vanderlei falando, cara, tá nítido, desfaz essa linha de 5 zagueiros e coloca um meio campista.
Ele não faz isso. A gente vai pro intervalo empatando. E aí no segundo tempo ele volta já de intervalo sai o Juan, entra o Matheus Araújo. O Matheus Araújo, até o último lance do jogo lá, quando sai o gol do Corinthians, que eu vou falar mais pra frente, fazia um jogo horroroso, cara. Péssimo. Errava tudo também. Ele entrou no lugar do Juan e, meu Deus, tenebroso. Eu não sei se algum de vocês gostou do jogo dele, mas, caraca, ele teve uma bola que ele, na defesa, ele foi... Não sei o que ele foi fazer, ele foi recuar pro goleiro. Meu, ele deu uma bicuda, verdadeira bicuda pra escanteio, cara. Sozinho. Então uma partida muito ruim, salvo no final que ele fez uma boa jogada que saiu o gol. E eu continuava, que Vanderlei burro, cara. Ao invés de povoar o meio campo, ele tá trocando peça por peça. Vanderlei burro. O Corinthians vai tomar um gol e depois não adianta. É burrice, velho. As poucas coisas que ele fez de boa nos últimos jogos, agora ele tá jogando tudo fora com essa burrice. A gente tá perigando perder a nossa classificação porque o Vanderlei não tá vendo o básico. São 200 anos de futebol e ele não tá entendendo que o nosso meio de campo tá enfraquecido, não tem pegada, não tem marcação, a bola tá estourando toda hora na defesa. O Rafael Ramos não dá, o Adson não dá. Até que, aos 8 minutos, não sei se o Rafael Ramos machuca, mas ele sai. E quando ele sai, entra outro lateral direito, que é melhor do que ele, que nos próximos jogos que for jogar esse time em reserva, para mim tem que ser o titular, que é o Léo Maná. Ele melhora um pouco, mas não era o cara que precisava entrar, na minha opinião. Enfim, precisava entrar um meio campista. Mas o Léo Maná já melhora um pouquinho. Passam o tempo e o jogo continua daquele jeito feio, um jogo ruim. O Universitário tendo a bola, mas não sabia o que fazer. O Corinthians rebatendo, a bola não parava no ataque, não parava no meio de campo, era da defesa para o ataque. O nosso sistema defensivo funcionando, mas ainda faltava alguma coisa. Aos 13 ele tira o Adson e o Felipe, coloca Biro e Maicon. E aí ele consegue melhorar um pouco o time, porque ele povoa o meio de campo, aquilo que a gente precisava. Roger Guedes vai para ser o atacante sozinho praticamente. Maicon, filho, aquele cara mais próximo dele, ele abre Biro e Matheus Araújo e deixa o Juliano ali atrás no primeiro volante. E a linha de 5. Naquele momento ele melhora o time, porque a gente povoa o meio de campo. Ele, mesmo não desfazendo a linha de 5, ele entende e povoa o meio de campo, que era o que o Corinthians mais precisava. A gente melhora o time, melhora muito o time. Até que sai o gol numa jogada trabalhada, numa boa jogada. Uma jogada que circulou a bola, chegou do Bidu na ponta, o Bidu apoiando. Cruzou, o Roger Guedes, que faz tudo, cabeceia, a bola pega na trave depois da defesa do goleiro e sobra para o Maicon. Sobra para o meio campo. A jogada trabalha entre o meio de campo. O meio campo está povoado. Tem um cara do meio campo para chegar na área. Jogadaça, foi uma jogada muito bonita porque foi bem trabalhada. Gol do Corinthians, 1-0. Naquele momento a gente tinha uma vantagem de 2-0 no agregado. Parecia que tudo ia ficar tranquilo. Mas aí outro cara que entrou mal no jogo na minha visão, e não só pelo pênalti, foi o Biro. Entrou nervoso, entrou afobado. Muitos momentos se atrapalhando, errando na hora de recompor. Comete um pênalti bobo numa bola que ele demora para acompanhar. Quando acompanha, o cara cruza, ele tá com o braço aberto. Pênalti pros caras. O Carlos Miguel quase pega o pênalti. Caramba, eu pensei que ele ia pegar. Não pegou. Gol dos caras. E aí aquele abafa de novo. A torcida se inflama. O time dos caras vem para cima. Mas a gente consegue ainda se comportar bem. Mas aí nesse momento volta aquele... Quebra a bola pro ataque. O Roger tenta ganhar, a bola não consegue, volta... Quebra, bola volta e assim vai. Nos momentos seguintes, o Juliano sai, entra o moleque da base, o Rian. Falo para vocês que eu não conhecia e ele jogou tão pouco que não deu nem para ver muito, mas ele faz o gol da classificação, né? O gol do 2-1. Numa boa jogada. Lembra quando eu falei que o Matheus Araújo fez uma única boa jogada? Foi essa jogada. Uma bola que a defesa rebate, ele ganha a segunda bola, puxa o contra-ataque, dá pro Roger Guedes, que escapa da falta. O zagueiro tenta de todos os jeitos fazer a falta. Ele consegue escapar, faz uma jogadaça. Mas aí é fominha. Caraca, ali eu tava revoltado. Que eu toca Roger Guedes. Meu Deus do céu. Era um contra-ataque de 3 contra 1. O Roger Guedes fez a pior jogada que ele podia fazer, que foi a jogada individual. Ele bate pro gol no rebote. O Rian divide com o zagueiro e faz o gol. Deu sorte o Roger Guedes. Porque a jogada mais correta era... Toca para os dois que estão do seu lado. E, cara, se eles perderem o gol, paciência. Você, pelo menos, fez a jogada correta. Você, pelo menos, fez o que era o certo.
Ele não fez isso, mas mesmo assim ainda foi premiado com o gol. No final das contas, deu tudo certo. E aí entra o último capítulo do jogo. Lembra tudo aquilo que eu falei da torcida, dos jogadores, tudo? O Universitário, no último jogo da Sul-Americana, ele se envolveu numa confusão com, acho que o Ginásia, algum time argentino, eu acho. E houve uma confusão generalizada, vários expulsos, tanto que teve vários jogadores que não jogaram contra o Corinthians. E a gente já entendia que era um time meio esquentadinho. Sai o gol do Rian, o Rian tira a camisa, que, enfim, dá pra entender, mas tira a camisa. E a câmera acompanha ele um pouco, depois a câmera corta. A câmera corta, começa a mostrar o gol. E do nada, quando volta, tá uma treta miserável, os caras do Universitário querendo arrumar confusão de todo jeito, o time do Corinthians se acuando no banco de reserva, o pau fechou, todo mundo quer bater em todo mundo, ninguém sabe o porquê, ninguém entendeu o porquê, porque uma hora tá mostrando o Rian comemorando, tirando a camisa, do nada já tá o pau torando, e ninguém entendia nada, cara. E aí ficou aquele... E agora, o que vai acontecer? O time todo do Corinthians foi pro banco de reserva, ameaçando alguma hora ir embora e entrar pro vestiário, uns jogadores falando não, a torcida, os caras do Universitário brigando e partindo pra cima da polícia, cara. A polícia teve que fazer uma barreira de escudos, um clima horroroso, uma torcida péssima, arremessando tudo que você pode imaginar dentro de campo. Que time pequeno, cara. A Conmebol é conivente com esses times, porque não há punição. Um time que teve uma briga na fase de grupos e tem outra briga agora, na próximo ano ele não poderia participar de nenhuma competição. Um time que tem um torcedor, um cara da comissão técnica preso por racismo, ele tinha que tomar uma punição de não poder participar mais das competições por anos. Mas não vai acontecer nada, cara. Os caras foram, tentaram intimidar, tentaram brigar, e quando o jogo volta, depois de trocentos minutos, Rian toma o segundo amarelo sem a gente saber o porquê. Matheus Araújo é expulso sem a gente saber porquê, não teve câmera que mostrou isso, e 2 caras dele é expulso. Só que o jogo que faltava, sei lá, 2, 3 minutos, durou mais uns 15. Não acabava nunca o jogo, um jogo eterno, o juiz louco pra aparecer, parecia que o juiz tava louco pra sair um gol dos caras pra ele dar, sei lá, mais 1, 2 minutos e virar uma pressão, velho. Falta na entrada da área, bola no travessão, um sufoco danado, 9 contra 9, e não acabava nunca, cara. Até que do nada lá, sei lá o que deu na cabeça dele, porque no placar apareceu 19 minutos, mas o jogo já estava com uns 38, né, modo de dizer, mas já estava com uns 21, 22 minutos já de acréscimo, e no placar estava falando que ele tinha dado mais, que ele tinha dado lá no total 19. Não acabava nunca, até que deu uma loucura nele, acabou o jogo e a gente saiu classificado. O que tem que tirar disso tudo? Na minha opinião, se você for jogar com linha de 5 zagueiros, entenda qual que é o adversário que você vai enfrentar. Hoje não precisava disso. O Corinthians podia ter se classificado de uma maneira muito mais tranquila. De verdade, o time do Universitário é ruim. É um time fraco. Se a gente tivesse entrado com um time com mais pegada no meio de campo, com mais criação no ataque, a gente tinha feito, sei lá, 2, 3-0 nesse time fácil, cara. Tem que entender os adversários. Hoje eu achei que o Vanderlei demorou para mexer e quando mexeu, algumas peças que ele colocou não funcionou. É óbvio, 2 dos caras que ele colocou, entrou e fez o gol. Não tem como dizer que ele foi todo mal. Mas, na minha opinião, essas mexidas que ele fez poderiam ter sido mais rápidas. Poderiam ter sido antes. Ele demorou, correu risco desnecessário. Mas, no fim das contas, se eu não tenho nada, a 3ª ou 4ª vitória consecutiva do Corinthians vai dando moral pro time. Vai criando casca. Esses moleques agora vão para uma próxima fase, vão para umas oitavas. E o time vai melhorando, vai ganhando força e passa para as oitavas de final. Mais 2 milhões de reais no caixa, o que é muito importante. Para encerrar o vídeo, surgiu uma notícia que o mundo árabe, esse infeliz futebol árabe, entendam o termo, tá? No sentido de que quanto dinheiro esses caras têm prejudicam o futebol. Mas enfim, se já não bastasse a Europa, agora o mundo árabe surgiu a notícia de que querem contratar o Roger Guedes. Não se tem informação se é de fato uma notícia, mas o cara que deu a informação é um cara muito conceituado. É esperar para ver. Eu acredito que se o dinheiro chegar, se chegar a grana para valer, eu acho difícil o Roger Guedes recusar. Torço para que ele recuse. Torço para que aquela passagem dele na China mostre para ele que, é melhor eu ficar aqui onde eu estou sendo visto, onde eu estou jogando bola,
onde eu posso até receber um pouquinho menos, mas onde eu tô conseguindo demonstrar meu futebol, do que eu ir para a Arábia ganhar muito mais dinheiro, mas meio que me esconder do futebol. Eu espero de verdade que ele fique. Ou melhor, eu espero que seja só um rumor e que nunca se concretize essa proposta. Queria trazer essa notícia só porque surgiu nas últimas horas e era importante falar um pouquinho dela. É isso, pessoal. Classificação, jogo importante. Final de semana tem mais. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, por favor, gente. Vocês têm me ajudado, os vídeos eu tenho ganhado mais inscritos pela ajuda de vocês, os views estão sendo super bacanas. Vocês estão ajudando muito o canal. Agradeço muito. Um abraço a todos e vai Corinthians!